A paz de Cristo, vamos a mais um estudo. Nesse a gente vai falar sobre as leis no coração do crente, o Novo Testamento, desde ali do Monte Sinai, passando pelo tabernáculo, templo e um belíssimo comentário no livro de Hebreus. A gente inicia aqui no Êxodo capítulo 24. Veja só, Moisés lá em cima, no topo, no cume do monte, na cabeça do monte. Veja só. E ali debaixo de seus pés, obra pedra de safira, como o parecer do céu na sua claridade, habitava a glória do Senhor sobre o monte Sinai. A nuvem cobriu o monte por 6 dias. 7º dia chamou o Senhor a Moisés no meio da nuvem. O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume. A palavra ali, na verdade, na cabeça do monte. Moisés entrou no meio da nuvem. 40 dias e 40 noites. Veja só a ligação, Êxodo 24, com lá no final do livro do Êxodo, agora não o Monte Sinai, mas a glória do Senhor no tabernáculo que foi construído e terminado. A nuvem cobriu a tenda e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia nem entrar na tenda da congregação, que a nuvem ficava sobre ela, a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele em todas as suas jornadas. Veja só, no Monte Sinai, Êxodo 24, a glória de Deus residiu, Shakhan, essa palavra no hebraico, e o tabernáculo é uma residência, Mishkan, no hebraico. Veja só, uma linda ligação do Monte Sinai com o tabernáculo. Então Moisés sobe ao topo, à cabeça do Monte Sinai, recebe as leis, a glória de Deus, repousa ali, reside, a própria raiz, é quase ali a mesma palavra que tabernáculo, uma residência. Veja só, glória, nuvem, residir, residência, tabernáculo, todas essas ligações do Monte Sinai com o tabernáculo. Céu, ali era o próprio céu, pedra de safira ali sobre os seus pés. Ali Moisés recebe instruções para construir o tabernáculo, bem como recebe as leis, os 10 mandamentos. Ele vai descer do monte, a gente vai falar um pouquinho sobre isso depois. O povo vai iniciar a construção do tabernáculo e é finalizado como a gente leu em Êxodo 40. Então o tabernáculo passa a partir dali a ser a residência durante todo o Antigo Testamento, onde a glória de Deus vai aparecer por todo ali o Antigo Testamento, o tabernáculo e o templo, principalmente ali dentro do Santo dos Santos, e na continuação a gente vai ver a lindíssima ligação com nós, o nosso corpo, onde hoje a glória do Senhor, a residência do Senhor, na verdade, de Deus, é no nosso corpo. A gente vê que hoje, no Novo Testamento, a revelação que somos o tabernáculo, o templo, onde habita o Espírito Santo. 1 Coríntios 3,16, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ainda em 1 Coríntios, capítulo 6, 19 e 20, não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, que não sois de vós mesmos? Fostes comprados por bom preço, é preço de sangue, verdadeiramente Cristo. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Romanos 12, verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. A palavra ali é serviço racional. Então, antes, no Antigo Testamento, o templo, o tabernáculo, o serviço, agora no Novo, nossas vidas. Claro que o templo, o tabernáculo, também é a imagem de Cristo, como Jesus mesmo falou, tabernáculo, templo, imagem dele, do corpo dele, e esse corpo que reside em nós somos o corpo de Cristo também somos esse tabernáculo, templo. Então, o Monte Sinai era a habitação do Espírito Santo de Deus, Deus repousou, tabernaculou, se a gente falar assim, repousou, essa palavra, o tabernáculo, habitou no topo, na cabeça da montanha. Esta mesma glória de Deus aparecia no tabernáculo e templo. Veja que a experiência de Moisés no topo do monte é algo que o Senhor quer nos dar, pois no Antigo Testamento se tinha ali um lugar de encontro, o tabernáculo. É claro, apenas uma vez ao ano isso acontecia de forma mais intensa. E com o Novo Testamento,
Veja só, estamos nós agora construindo uma casa para Deus o Criador. Então veja só a grande revelação. Agora nós construímos uma casa para Deus o Criador, que em Gênesis 1 e 2 fez uma casa, uma habitação, este mundo aqui para nós. Não por acaso os apóstolos, através do Espírito Santo, ligam no Novo Testamento muito dos acontecimentos do Pentecoste com os acontecimentos no Monte Sinai, ali com Moisés principalmente, sendo agora as leis de Deus gravadas e seladas no nosso coração. Veja só o fogo, o vento, línguas de fogo ali no Pentecoste, em Atos, toda a ligação com o Monte Sinai, a voz de Deus que vem do alto trazendo uma nova vida com mudança e arrependimento. O Cristo é o sumo sacerdote, que passou por tudo aqui neste mundo, veio em carne, e a gente vai para o livro de Hebreus, uma linda ligação com o Monte Sinai e com o tabernáculo e o templo. Então, o Santo dos Santos é o céu, ali a entrada no dia da expiação do sumo sacerdote, assim como Cristo entrou aos céus. Hebreus 4, versos 14 a 16, temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, penetrou nos céus, veja só. Tenhamos firmemente nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado sem pecado. A gente vai ver essa linda ligação de Cristo, o Santo dos Santos, Tabernáculo e Monte Sinai. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Hebreus 9, 24. Cristo não entrou num santuário feito por mãos, mas ele entrou aonde? No mesmo céu, veja só. O Santo dos Santos, a figura do céu, que já está disponível para nós, desde agora até de uma certa forma. Então Jesus é o nosso sumo sacerdote, entrando no Santo dos Santos, num lugar físico, veja só, o céu propriamente dito. Compara ali com Moisés no Monte Sinai, a pedra de safira como o céu ali, o esplendor. Então, Moisés estava tendo essa experiência realmente no céu. A gente vai seguir usar o livro de Hebreus como base para mostrar que o Monte Sinai e o tabernáculo, especialmente ali no Santo dos Santos, são simbólicos do próprio céu que está disponível pela nossa fé. Pela nossa fé e pelo sangue de Cristo a gente pode entrar e ter realmente o céu já aqui, né, o céu descendo sobre nós. E para o céu não é apenas uma promessa distante, que a gente pode alcançar quando partimos desta vida, mas esta relação próxima com o Criador, já desde agora, tipificada no Antigo Testamento pela entrada do sumo sacerdote no Santo dos Santos, que, como temos visto, e vamos aprofundar mais ainda, foi a própria experiência de Moisés lá no Sinai, no topo, na cabeça. Estou falando cabeça porque a gente vai ver a relação dessa questão da cabeça, as leis no nosso entendimento e coração. Tendo a fé para ir subir lá em cima no monte, um lugar escuro onde nada se via, onde a morte parecia estar próxima. Ora, não é este mesmo lugar, o Santo dos Santos, onde a glória de Deus nos espera para o encontro onde as leis agora são gravadas no nosso coração, como o próprio livro de Hebreus fala. E a gente dá a sequência aqui. Veja só, o Santo dos Santos, o céu, o dia da expiação, ali no Santo dos Santos, onde está o trono de Deus. A gente vê isso no Salmo 80, por exemplo, verso 1. Tu que és pastor de Israel, dá ouvidos, que te assentas entre os querubins, resplandece. Veja só, entre os querubins ali que ficava no Santo dos Santos, veja só, o próprio trono de Deus. Como a gente vê também no Salmo 99, verso 1, o Senhor reina, Yahweh, trima os povos, ele está assentado entre os querubins. Veja só, o Santo dos Santos é o próprio lugar onde reina, está ali os pés, o trono, onde está ali o trono de Deus, seus pés, o escabelo, né, sobre nós. Hebreus 6, 19 a 20, temos como âncora da alma, segura e firme, que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. O que significa entrar no Santo dos Santos? A gente vai ver pela experiência de Moisés no Sinai, tabernáculo e o templo também, e o livro de Hebreus falando da fé. Toda a ligação desses eventos, que é lindíssimo. Vamos conectar toda essa história, essa ligação do Antigo Testamento, Monte Sinai, Moisés, templo, livro de Hebreus, o que significa a fé que a gente vê em Hebreus 11,
falar dos heróis da fé neste contexto do Monte Sinai, entrar na escuridão do desconhecido, mas pela fé em Cristo, essa fé, esse Cristo que é a luz que nos ilumina. Qual a ligação e o contraste da fé com o ver, com a subida de Moisés lá no Monte Sinai, que estava todo escuro, tremendo, o monte escuro tremia, balançava, raios, trovões, relâmpagos. Então veja só esse slide apenas para ligar o Sinai com o tabernáculo e o Santo dos Santos. Veja só Moisés na cabeça do monte, ali Êxodo 19, 24. Agora as leis no coração, na renovação da mente do crente. A glória de Deus reside no monte, Êxodo 24. A glória de Deus no tabernáculo, residência. Nuvem, fogo, fumaça ali no Sinai. Nuvem no Santo dos Santos, fogo, tabernáculo. Escuridão, não se via, questão de ouvir a voz. Veja só do lado esquerdo aqui eu apresento o Monte Sinai, do lado direito ali o tabernáculo. Santo dos Santos, um lugar também que não tinha luz, não necessariamente escuro, mas tinha que ter fé ali para entrar ali naquele escuro, saber o que vai acontecer, vou morrer ou não, Deus, o Criador, vai me aceitar, vai aceitar os pecados do povo, o animal, o sangue, expiando o pecado do povo, Deus vai aceitar ou não. O monte tremia, Monte Sinai, questão de ser imóvel, que a gente vai ver muito também no livro de Hebreus. Tabernáculo, algo móvel, se movendo ali de lugar para lugar durante ali o deserto, os 40 anos, e o templo depois foi algo imóvel, fixado ali na terra. Então a Bíblia usa essa ligação porque hoje nós, como tabernáculo, com esse corpo móvel, se move de lugar para lugar, infelizmente, inclusive com a morte, não estamos firmados ainda, mas no porvir, sim. Subir ao monte antes da trombeta, questão da morte, o medo da morte, o povo temeu. Moisés, apesar de temer a Deus, pode dizer até um pouco de medo mesmo, mas ele subiu. O Santo dos Santos, que podia levar a morte, a questão da morte e vida, e tudo ali dentro do Santo dos Santos mostra a ligação com a vida. Tudo ali, o próprio ouro, algo bastante durável, que se encontrava ali no Santo dos Santos. As leis que trazem vida, a questão da vida versus a morte. E, enfim, a vara de Arão, algo morto que viveu. No Monte Sinai, 3 partes, lá embaixo do monte, no meio e no cume, no topo, na cabeça, que apenas Moisés ali foi. 3 partes, o tabernáculo, o pátio, o lugar santo, o Santíssimo Santo dos Santos. No Monte Sinai, no 7º dia ali, Moisés é chamado ali no meio da nuvem para entrar ali na presença do Senhor. Também as leis do sábado e no tabernáculo, a questão das festas de Israel, o serviço do templo, a ligação com o mês 7, dia da expiação, enfim, toda essa ligação. Entrar no descanso de Deus, que o livro de Hebreus fala sobre isso, não mais nossas obras carnais, mas as obras que levam à vida. Jesus falou muito disso. Pedras da lei no alto do monte, as tábuas da lei, as leis na Arca da Aliança, no Santo dos Santos. No Sinai ali, temor de ao alto, Moisés temeu, mas temeu mais a Deus até do que a morte. E o medo, o temor de entrar no Santo dos Santos, o sumo sacerdote, ou quem quer que fosse, se não entrar ali pela lei, o sumo sacerdote apenas poderia ir no dia certo e de uma forma certa. A gente vai ver tudo isso ligando com o livro de Hebreus, uma linda tipologia e comentário. E a carta aos Hebreus mostra esse caminho da fé. A gente vê toda essa ligação com o Monte Sinai, o tabernáculo e o templo, até o cume, cabeça do monte, através da fé. A gente vê toda essa ligação do livro de Hebreus com a experiência de Moisés no Sinai, que, é claro, liga com o tabernáculo e o templo do Antigo Testamento. Veja só, o Monte Sinai tremia. Isso é falado ali muito em Hebreus 12, o monte tremendo, o mundo está tremendo, para que Deus nos faça inabaláveis. Esse fogo consumidor que apareceu ali no Sinai, como Deus se apresentou. Moisés ali no Sinai, como se fosse ali o céu, pedra de safira, esplendor do céu, ali,
figura também do Santo dos Santos. Ele recebe a lei. Veja só, Hebreus 6, 8, 10, também entrar no Santo dos Santos, no próprio céu onde Cristo entrou, ainda de uma certa forma, não tão plenamente ainda, mas é dessa forma, pelo sangue de Cristo, o nosso sumo sacerdote, que fala o livro de Hebreus. E Moisés recebe no topo do monte as leis em tábuas, e agora Hebreus 6, 8, não a cabeça da montanha, mas a aliança, nosso entendimento no nosso coração, não mais ali dentro do Santo dos Santos também, realmente o símbolo do coração do crente, do entendimento do crente, da cabeça, o pensamento, o cérebro. A voz de Deus ali no Sinai, o fogo consumidor. O livro de Hebreus fala muito da voz de Deus, de ouvir essa voz, vários capítulos, aqui Hebreus 1 a 7, se ouvirdes a voz, não fazer como na tentação do deserto, o livro de Hebreus fala sobre isso. Essa voz que é o próprio Espírito Santo falando a nós de várias formas, inclusive nos julgamentos, nas tribulações desse mundo também, para que a gente fique inabalável, mesmo que haja um temor, é verdade, mas que o temor a Deus seja maior. Moisés no 7º dia ali, lá no alto do monte, e o 7º dia entrar no repouso, no tempo de Deus, Hebreus 3 a 4, 40 dias e 40 noites que Moisés inclusive nem comeu, porque estava no céu, o tempo, já estava ali no tempo de Deus, não é explicação humana e carnal que é impossível. No céu, experiência, não digo céu físico, mas a presença de Deus, tudo é possível. Escuro, veja só, Monte Sinai é o escuro, Hebreus 11 fala muito da fé, é a fé e o temor a Deus. A fé é entrar onde a gente não vê, a gente vai ver Hebreus 11 lindíssimo sobre isso em seguida. Não temer o mundo. O povo ali no Sinai temeu. Moisés, mesmo dizendo que estava com medo, tendo temor a Deus foi maior. A questão do monte, a cabeça, as leis, Hebreus 6 a 8, no nosso entendimento e coração. É chegar ao topo da montanha. Então é lindíssimo isso no livro de Hebreus. Mostra que a Bíblia explica-se por ela mesma. Os livros e as histórias que fazem parte da Bíblia são interligados. Veja só, essa operação do Espírito Santo revelar Cristo, revelar Deus para nós. Então, o que a experiência de Moisés no Monte Sinai tem que ver com o tabernáculo e o templo, e com o Novo Testamento, é descido do Espírito Santo, essa voz que fala conosco, que desceu ali, repousou no Monte Sinai, e o verdadeiro Pentecoste é esse, ouvir a voz de Deus. Se somos este templo, o que a montanha representa? A gente vai vendo que são reinos, somos inclusive nós mesmos, são povos que somos abalados, mas que tememos mais a Deus e com isso, pela fé, chegamos ao topo, à cabeça dessa montanha. Então o céu é agora o santo dos santos para nós, as leis no coração do crente, entrar ali no Santo dos Santos onde estavam as leis na Arca da Aliança. É o símbolo do nosso entendimento como esse céu está na presença de Deus plenamente, nosso coração tendo as leis de Deus nele escritas. Então, o amor, que é um tema também do livro de Hebreus, é a questão do não fazer. A nova aliança é muito mais, até claro que tem um pouquinho do fazer, também nosso esforço, mas é muito mais de Deus fazendo, colocando no nosso coração, e com isso a gente vai fazendo a vontade de Deus. Estar no tempo de Deus, 7. Esse tempo é como se 1000 anos fosse apenas um dia. Moisés que passou 40 dias e 40 noites sem comer e beber, mas se alimentando com a presença e a palavra de Deus, que são verdadeiros alimentos para nós. Lá embaixo do monte, o tempo passava lento, veja só que coisa linda, linda e trágica, porque o povo dizia, e esse Moisés que não volta, e Moisés ali, 40 dias e 40 noites, não só apenas por uma vez Moisés subiu. Onde está esse Moisés? E substituíram Moisés por um ídolo, obra de suas mãos. Veja só. Lindíssimo, e mostra o tempo que a gente vive, ou os tempos que a gente vive. Uma igreja, inclusive, que está longe de Deus, não está vivendo o céu. Mas, enfim, Êxodo, no capítulo 32, no verso 1,
É isso onde a gente vê, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, pediu que o sacerdote Arão fizesse um Deus que não pode ouvir e falar para eles. Aqui com minhas palavras um pouquinho, e mostra o sacerdócio, infelizmente, que domina os nossos tempos. Então, enquanto a gente vê esse tema da vinda de Cristo, né? Moisés lá em cima, a descida dele, mas essa descida do Espírito Santo que já acontece desde agora, e se a gente for fiel, mais ainda participaremos disso. Esse fogo consumidor de Deus tem que vir realmente e consumir o que não é do reino, é o que a gente vai ver em Hebreus 12. E a gente vai continuar em Hebreus 8 aqui, justamente isso. Fala as leis agora no nosso coração. Então, Santo dos Santos, coração, entendimento do crente, entrando no Santo dos Santos, que é o céu. Veja só, se o tabernáculo representa um corpo, se representa Cristo, Cristo em nós, o Santo dos Santos, o que seria realmente o interior do crente, é algo que a gente realmente não pode ver, e Deus, o Criador, tem que estar ali no nosso interior fazendo morada. Hebreus 8, no verso 1, temos um sumo sacerdote tal que está sentado nos céus à destra do trono. No verso 8, eis que virão dias, estabelecerei uma nova aliança. No verso 10, esta aliança farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Ele fala de Israel, o livro de Hebreus era para uma congregação de israelitas. Isso tudo aplica a nós do Novo Testamento também, gentios. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Veja só, o Novo Testamento fala que através de Cristo a gente se torna daquela genealogia. Inclusive o livro de João, o Evangelho de João, capítulo 1, versos 12 e 13, todos quantos o receberam Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem, que pela fé, no seu nome, os quais não nasceram do sangue. Veja só, não nascemos do sangue. Somos israelitas por Cristo, pela fé, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, entrar no Santo dos Santos é a figura da nova criatura. Veja só, as leis no nosso entendimento. Veja só, o Monte Sinai ali, a montanha, o símbolo de reinos, o símbolo nosso também, nosso coração, nosso entendimento, nossa mente. As leis ali no Santo dos Santos, no templo tabernáculo, e agora a revelação que essas leis têm que estar no nosso coração. Então as leis que foram dadas a Moisés ali no cume, na cabeça do Monte Sinai, colocadas na Arca da Aliança, aquela mesma experiência de Moisés disponível no tabernáculo, no templo, na sua plenitude, de uma certa forma apenas ao sumo sacerdote, quando entrava ali uma vez por ano. Mas agora no Novo Testamento a grande revelação, não mais uma montanha, não mais um tabernáculo, um templo. Somos este templo. As obras das mãos de Deus juntas com as nossas, fazendo essa obra, para que a gente possa trazer a Ele, a Deus, sacrifícios agradáveis. O modelo de Cristo também é o símbolo do tabernáculo e do templo, a vida do crente que alcança o verdadeiro Pentecoste, quando o quê? As leis do Criador são escritas em nosso coração. Nos tornamos aí uma vida nova, o Israel de Deus verdadeiramente, não mais pela carne, através do sangue de Cristo, leis no coração. Seguimos não por imposição, embora que realmente a gente trabalha para que a gente possa ser um exemplo no exterior também. Mas é claro, o amor e a graça devem reinar, predominar dentro de nós, que nos compele a seguir as leis de Cristo. E a gente chega em Hebreus 11, todo o contexto belíssimo, lindíssimo. Veja só, a Bíblia é um livro contextual. Se a gente entender, entrar ali na mente da revelação, fica lindíssimo. Então, Hebreus é uma fé inabalável, ali como um Sinai, um monte, algo poderoso, como você vai fazer tremer um monte. Mas o Monte Sinai tremia. Então, a gente treme, de uma certa forma somos abalados, é verdade, tememos, mas a gente tem que ser inabalável, mesmo temendo, tremendo, essa fé que entra ali na escuridão, é o invisível, mas a luz de Cristo está com o crente se ele for realmente fiel. Hebreus 11, são alguns versos aqui para a gente ver esse contexto.
Hebreus 11, no verso 1, a fé é o que? O firme, é algo firmado, fundamento das coisas que se esperam, prova das coisas que não se veem, ser provado realmente, algo que não se vê, entrar no escuro ali como Moisés, a base, o fundamento do templo, bem ajustado, bem fincado ali no chão, é a casa bem fincada no chão, na rocha. O verso 7 de Hebreus 11, pela fé, a fé entra no escuro. Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, estava no escuro, mas ele temeu, veja só o temer. Verso 23, pela fé, entra no escuro, os olhos do interior do crente. Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais. Não temeram o mandamento do rei, que era ali para matar os israelitas. Temeram mais a Deus. Podem ter até tremido, é verdade, tremeram com certeza, mas temeram mais a Deus. Verso 13, todos esses morreram na fé. Veja só, subiram no monte, morreram, mas na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as, os olhos da fé, vendo-as de longe. Verso 27, pela fé deixou o Egito. Moisés, não temendo a ira do rei, veja só, não temeu o rei, tremeu a verdade, mas temeu mais a Deus, ficou firme, como vendo, né, veja, entrou ali no escuro invisível. Toda essa ligação do Sinai, a escuridão, a fumaça, o fogo, o monte que tremia, como tenho falado, relâmpagos, vozes, trombetas, a voz, o 7º dia, tudo isso que se liga com o livro de Hebreus, que se liga a nós. Veja só a fé de Moisés, o medo da morte, temor, mas ficar inabalável, julgamentos divinos que vêm para trazer correções. O livro de Hebreus fala sobre isso. Somos filhos, né, para que a gente entre no céu. Então a fé que gera essa vida, como a gente viu em João 1, Cristo em nós, a esperança da glória, não mais ali no topo do monte ou no Santo dos Santos, mas disponível dentro do nosso coração, do nosso entendimento. Tememos mais a Deus ou as coisas do mundo nos fazem temer mais? O que falta para o crente e até o não crente se voltar ao Deus Criador, a transformação que a palavra de Deus faz no coração do ser humano, que o leva a entrar no invisível, sim, no escuro. Não sabemos o que temos pela frente, mas pela fé em Cristo não tememos as coisas do mundo, as pressões, as tribulações, pois sabemos que Cristo caminha com o crente. Ora, as leis são escritas no nosso coração. Não é um processo meramente de fazer por obrigação, como tenho falado, já que o maior trabalho quem faz é o Senhor no crente, que nos leva em direção ao verdadeiro descanso, o 7, entrar no descanso de Cristo, de Deus, as obras agora de Deus prevalecendo em nós, o 6 e o 7. 6 não carnal, mas as obras que levam ao 7. Embora participamos disso também, as obras das nossas mãos se aliam ao trabalho verdadeiro do Criador. O mundo pressiona o crente, o mundo, as pessoas, como pressionou também e fez tremer todos esses heróis e heroínas da fé, que tremeram, mas ficaram inabaláveis. Verdade que na maior parte do tempo, verdade que em alguns momentos erraram, às vezes, inabaláveis até mesmo diante do medo da morte, sendo o temor do Senhor superior a tudo aquilo que viam com seus próprios olhos. Entrar lá em cima, essa questão e o temor da morte. Até um tópico bastante lindo sobre a questão da morte, o porvir, e a questão de subir no Monte Sinai, que é até meio fora de tópico aqui. A fé inabalável, Sinai, Monte Sião, Nova Jerusalém, mundo, reinos, vidas tremendo. Tema de Hebreus 12, veja só, a partir do verso 20, se até um animal tocar o monte ali, o Sinai, será apedrejado ou passado com um dardo. Tão terrível, temerosa era a visão, veja só, o ver, que Moisés disse, estou todo assombrado e tremendo. Mensagem para nós, chegastes ao monte Sião, a cidade de Deus vivo, a Jerusalém celestial, ao céu. Jesus, um mediador de uma nova aliança, veja só, dentro do nosso coração. A voz do qual moveu, veja só, a voz ali no Sinai, a voz que moveu ali o Sinai, que move a terra, mas que agora anunciou dizendo, ainda uma vez comoverei ou moverei não só a terra, senão também o céu. Isso está acontecendo nos dias de hoje. E esta palavra, esta voz, ainda uma vez mostra a mudança das coisas móveis, para que as imóveis permaneçam. Veja só, somos abalados para que fiquemos inabalados. As correções de Deus
O livro de Hebreus fala, também no capítulo 12, verso 7, suportar a correção de Deus que nos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? É claro, de uma certa forma, que só na eternidade realmente, plenamente isso acontecerá. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça. Servir a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Nosso Deus é um fogo consumidor que está realmente consumindo as impurezas de nossas vidas. Como diz o Salmo 125, os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala. Veja só, o monte é tipologia das nossas vidas também, mas permanece para sempre. Assim como estão os montes rodeando Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo desde agora e para sempre. Os montes são reinos de nossas vidas, sendo abaladas para que possamos receber como filhos a correção do nosso Pai, de certa forma, inabaláveis para receber dele nossa herança. Essa é a história de toda a Bíblia, desde ali do Gênesis até o Apocalipse, reinos abalados, tremendo, os julgamentos de Deus, as leis de Deus, fazendo o mundo tremer. A eternidade é a revelação do reino de Cristo tomando o seu lugar. Veja só, a revelação, o Apocalipse, a revelação de Deus e do inimigo, para que a gente tenha esse discernimento. Cristo tomando o seu lugar primeiro no coração do crente e aos poucos tomando conta também literalmente dessa terra, ou seja, de todos, reino de Cristo. E a gente vai para o último slide aqui, veja só, terminar aqui com Cristo realmente o Calvário, que é até o símbolo do Santo dos Santos também, aquele lugar que se escureceu ali no Calvário, os julgamentos de Deus, que é a nossa cruz também, o sumo sacerdote, o tópico de Hebreus que passou por tudo, veja só, a cruz é um exemplo para nós, entrar ali no escuro pela fé, fizeram uma brincadeira com Jesus, ali a religião e também os romanos vestiram a Cristo, inclusive coroado ali com espinhos, como se fosse um rei, aquela brincadeira que tinha a verdade para aqueles que entendem as coisas espirituais, ali no Calvário, topo do monte, Monte da Caveira, o templo, o véu se partiu, o acesso ao Santo dos Santos disponível, realmente quando a gente está participando dessa cruz de Cristo, dos seus sofrimentos, a mensagem da cruz. O verdadeiro rei, Cristo, foi vestido ali com roupas cor púrpura, uma coroa em sua cabeça, bem verdade, de espinhos, o rei dos judeus, como até mesmo dizia o sinal colocado na sua cruz. A gente vê isso no livro de João também, mas o que era uma brincadeira, veja só, é uma grande verdade. O véu se rasga, veja só, o próprio Santo dos Santos ali aberto, porque o próprio céu para o crente ele ascendeu, literalmente foi ao céu o nosso sumo sacerdote, e o trabalho do templo todo celestial que Cristo está fazendo até os dias de hoje. E podemos participar desse sacerdócio também pelo seu sangue, mais ainda no reino vindouro. E a gente acredita estar vindo para essa terra, tomar conta dessa terra. O Santo dos Santos é o lugar da coroação do nosso Rei Eterno, ele que habita ali, o trono de Deus entre os querubins, local onde a justiça divina está presente, quando o crente tem uma vida verdadeiramente transformada e as leis são escritas em nosso coração. Ali fazemos nossa morada. Até no judaísmo se diz realmente o dia da expiação é a coroação. O próprio Apocalipse capítulo 11, ali, 11, 12, 13, a gente vai ver toda essa ligação com o Santo dos Santos, o dia da expiação, 7 trombetas. Veja só, porque é isso, entrar no céu, o céu verdadeiro, preparação, um ensaio para um sacerdócio no templo celestial. Cristo sendo coroado em nossas vidas, e a gente também entra nesse reinado com Cristo. É um ensaio, uma preparação para um sacerdócio, um reinado no templo celestial que vai se manifestar mais plenamente ainda quando o reino de Cristo tomar conta desta terra.